Fala minha gente, estamos aqui para mais um Terça 15. E vamos logo à indicação do livro dessa tarde. O Evangelho no Centro, os autores dispensam a apresentação, D.A. Carson e Timothy Keller. Eles dois se unem para criar esse livro aqui e, na verdade, se uniram também formando uma coalizão de pastores, de igrejas, para pensar na fé. Essa fé que tem uma grande responsabilidade nesse mundo pós-moderno. Esse mundo pós-moderno de muita informação, onde muita coisa é falada e a gente precisa repensar a nossa fé. A nossa fé diante de um cenário que fala sobre teologia da prosperidade, sobre um evangelho de autoajuda. D.A. Carson e Timothy Keller eles vão pensar no evangelho centrado na fé cristã, na fé de um Deus que criou todas as coisas, que redimiu através de Jesus Cristo e que um dia vai voltar para buscar essa igreja. Então a gente vai repensando a nossa fé diante dos cenários que nós vivemos nesse mundo pós-moderno. Então é a nossa indicação, o Evangelho no Centro. É um livro direcionado para pastores, para líderes, mas você também que está vendo esse vídeo, quer conhecer mais um pouquinho, saber como que uma igreja tem que estar centrada no Evangelho, é a minha indicação para essa tarde. Então, minha gente, vamos à mensagem do último sábado. No último sábado eu tratei de um assunto muito em foco nesse tempo, que é o suicídio. Talvez você não se atentou ainda, isso não chegou à sua família, não chegou a pessoas próximas a você, mas há uma estatística que por ano 1 milhão de pessoas no mundo têm tirado a sua vida. E o que causa mais espanto é que 1 milhão tiram a sua vida, mas no total há 20 milhões de tentativas de suicídio. Então 1 milhão chegam até o ato final, mas 20 milhões estão vivendo a mesma angústia de estar vivendo, mas na verdade não encontra significado para a sua vida. Em um momento ou outro eles tentam tirar a sua vida. Então é algo que preocupa, é algo que nos chama a atenção e como igreja, como detentores de uma palavra de esperança, nós precisamos agir, nós precisamos olhar para essa realidade e mostrar uma esperança. Diante desse fato, a gente pregou uma mensagem baseada numa minissérie que está passando na Netflix, chamada 13 motivos ou 13 porquês para não mais viver, para tirar a sua vida, onde o personagem principal, ela se suicida e ela deixa 13 fitas, falando o porquê, expressando o porquê, que ao final de todo o seu drama existencial, ela escolhe não mais viver e assim tirar a sua vida. E diante dessa realidade de suicídio, 1 milhão de pessoas tirando a sua vida, isso pode chegar até a sua casa, pode chegar muito próximo de você. Que postura assumir diante disso? Nós podemos ser aqueles que vamos comentar. Chegou no nosso vizinho, chegou numa pessoa conhecida, então a gente vai comentar, a gente vai conjecturar, a gente vai falar, fulano se matou por conta disso, por um outro motivo, mas na verdade nós podemos também assumir um papel de intervir nessa situação. E é nisso que eu quero mexer contigo nessa tarde. Essa taxa ela pode abaixar, A gente tem que estar mais atento às pessoas que estão ao nosso lado, porque talvez a pessoa que trabalha contigo, a pessoa que viaja contigo todos os dias no ônibus, a pessoa que você se relaciona, ela pode estar desenvolvendo um quadro de depressão, de ansiedade, de angústia, que pode chegar ao ponto de uma tentativa e avançar para o suicídio. Então eu quero chamar a tua atenção que há uma caminhada, desde o primeiro pensamento em se matar até o ato final. E é nesse momento que nós precisamos intervir, é nesse momento que nós precisamos observar que a pessoa está melancólica, que a pessoa está passando por uma depressão, por uma ansiedade e começar a apresentar o Evangelho que pode mudar essa realidade. Não é somente abraçar essa pessoa, não é somente fazer ela se sentir parte do mundo, ela dê significado à sua vida, mas ela precisa conhecer o Evangelho que traz mudança, que pode fazer realmente ela dar um ressignificado para a sua vida. E aí é necessário a gente olhar para Romanos 1,16 e entender que Evangelho é o poder de Deus. Evangelho não é uma filosofia, Evangelho não é participar de uma igreja, Evangelho não é ter uma presença em vários cultos, não é ir a um congresso onde a sua vida foi impactada, mas Evangelho é a cada dia experimentar o poder de Deus e ter a sua vida transformada, a sua mente transformada e sabendo lidar com os conflitos que a vida nos apresenta diariamente. E em João capítulo 16, versículo 33, eu quero ler essa passagem com você. Preste atenção que o texto diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele chama atenção para ele. Ele diz que paz a gente não vai ter em pessoas, a gente não vai ter em circunstâncias e a gente não vai ter em lugares. Né? Nós trabalhamos com essa perspectiva, né? Que uma pessoa vai nos trazer paz, que um lugar vai nos trazer paz, que uma circunstância vai nos trazer paz. Mas Jesus, ele é enfático em dizer que paz somente nele. Né? Então, Filipenses capítulo 4, versículo 7 também nos fala sobre isso, que há uma paz que excede todo entendimento. Vai além do momento que estamos vivendo, do que nós estamos aguardando receber. A paz vem de Cristo, que excede todo entendimento. Só que Jesus, ele prossegue aí no texto, né, de João 16:33, ele diz que no mundo, né, esse mundo que a gente vive, esse mundo que a gente se relaciona, esse mundo que todos os dias a gente abre a porta para sair, para trabalhar, para estudar, para fazer a vida acontecer, que nesse mundo nós teremos aflições. Que nesse mundo, realmente, em alguns momentos, vai nos parecer que é muito difícil viver, mas entenda que só parece. Que em Cristo nós temos esse lugar de aconchego. E aí eu recorro também ao Salmo 116, que ele diz, o salmista orando, clamando, intercedendo a Deus, ele declara que há um lugar de sossego para a alma dele. E todas as vezes que ele ora, todas as vezes que ele clama, todas as vezes que ele intercede, a alma dele volta a esse lugar de sossego. Mas é entender que é em Jesus, que não é no mundo que nós teremos isso. Que no mundo, realmente, quando abrimos a nossa porta, né, a aflição estará lá e nós precisamos enfrentar essa aflição. E aí ele termina o texto dizendo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Bom ânimo é essa disposição, né, onde você vê a dificuldade, você vê a luta, você vê a angústia, mas você supera, porque sabe que Deus está ao seu lado. E isso não é autoajuda, isso não é pensamento positivo. Isso é entender que o Deus que te deu a vida e que criou todas as coisas, ele entende que o pecado tem causado uma desordem no mundo. Mas ele diz, eu venci o pecado. E como eu venci o pecado, você também pode vencer o pecado. Você pode vencer essa desordem que há no mundo, essa angústia que há no mundo, e permanecer fiel até o final. Falando em suicídio, nós precisamos pensar em algo muito importante também. Como estão as nossas relações? Né? Como que eu olho para a pessoa que eu me relaciono? Eu olho para ele como outro, né? É uma outra pessoa que tem os seus sonhos, os seus projetos, tem a sua forma de viver, tem a sua ideia de como é a vida. Ou eu olho para o outro como o próximo. Aquele que, como a palavra de Deus me diz, eu preciso amar, eu preciso cuidar, eu preciso, né, conduzir aquela pessoa até Cristo e fazer ela entender qual é o significado dela na vida. Nós precisamos repensar as nossas relações, porque há pessoas à nossa volta que estão precisando não somente de um abraço, não somente, né, de um afeto, de um carinho, mas precisam também de um referencial. E eu falo muito isso daqui na JSO, referencial não é para ser admirado. Referencial, ele é para ser observado e ser imitado. Então, talvez você tenha alguns referenciais na sua vida. Não coloque esse referencial no pedestal, mas procure esse referencial e entenda como que ele tem superado as aflições que ele passa na vida dele. Porque, com certeza, né, todo ser humano ele passa por esse momento de aflição, de dificuldade, e é necessário superar isso daí. Na vida, quando nós olhamos para o próximo e reconhecemos que na vida do próximo nós temos uma missão, nós entendemos que nós podemos fazer o bem ou nós podemos ser indiferentes com aquele próximo, né? Que nós possamos a cada dia dizer não à indiferença. Se eu posso fazer o bem, né, que haja a partir de hoje essa disponibilidade da sua vida, que todos os dias você acorde pela manhã dizendo, hoje eu vou fazer o bem para o meu próximo. E o próximo não tem escolha, o próximo é aquele que realmente está mais próximo de você, é aquele que trabalha contigo, é aquele que estuda contigo, é aquele que viaja todos os dias no ônibus contigo, é aquele que você não passa do limite do bom dia, mas Deus está te dizendo, é necessário passar do limite do bom dia, porque esse próximo precisa de uma palavra de esperança que tem dentro do teu coração. E eu quero terminar esse vídeo falando sobre um valor a ser restaurado nessa geração, que se chama respeito. A gente está vivendo muito para a gente mesmo, né? A gente está desligado de tudo, parece que é uma geração que conecta e desconecta muito fácil. Da mesma forma que você conectou esse vídeo e talvez quase não chegou até o final, queria desconectar, assim é na vida. E isso se relaciona também a respeito, né? Tem se perdido o respeito por Deus, tem se perdido o respeito pelo sagrado, tem se perdido o respeito pelas instituições e tem se perdido o respeito pelas pessoas. Então eu quero chamar a tua atenção para isso nessa tarde, que você comece a revisar isso daí na sua vida, respeitar as pessoas, respeitar Deus,
né? Esse Deus que te deu o fôlego de vida, esse Deus que tem investido na sua vida, tem te colocado dentro de uma igreja, tem te dado uma liderança, tem colocado pessoas ao seu redor que podem abençoar a sua vida. Então que você possa restaurar isso na sua vida, né? Independente das angústias, dos problemas, das lutas, porque muitas vezes é isso que faz nos ter interpretações diferentes, porque todas as vezes que acontece algo de errado na nossa vida, nós procuramos um culpado. Ou esse culpado é Deus, ou esse culpado são as pessoas, ou esse culpado é a instituição que não gerou aquilo que eu necessitava. Então que antes da gente procurar um culpado, a gente possa também ter respeito, né, por Deus, por pessoas, por instituições que em um momento foram bênção na nossa vida, que por um momento, né, nos ajudou, mas que agora, por um momento de dificuldade da nossa vida, a gente começa a ter uma outra interpretação, né? Que Deus te abençoe, né? Curta aí a nossa página, compartilha com a galera, e terça-feira que vem estamos de volta. Um abraço, fique com Deus.